Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Evolução Condominial. Meu nome é Fernando Nery, eu sou síndico profissional. Estou aqui com meu amigo e host desse podcast, Nil Evangelista. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos como convidado no nosso podcast Evolução Condominial o Felipe, especialista em seguro de condomínio. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado. A princípio, nós queremos saber quem é o Felipe e como você entrou nesse mercado de seguro condominial. Bom, pessoal, vamos lá. O Felipe é um cara muito do bem, muito bacana, que gosta de ajudar as pessoas, pai do Arthur e do Tiago, casado com a Vanessa, né? Que entrou nesse meio muito em prol do que eu acredito, né? Eu sou cristão também, então eu acredito muito em ajudar o próximo. E o seguro, para mim, foi uma surpresa muito boa na minha vida, né? Eu já tenho uma empresa, tem 12 anos já, que é uma distribuidora de peças e acessórios automotivos. E como que veio o seguro, tá? Eu tenho um amigo meu, tá? Que já foi meu sócio, uma pessoa maravilhosa, que é o Felipe César. E ele que a gente conversando, né, e tudo mais, ele estava já tendo essa ambição de ter uma corretora, né? E junto a ele, a gente foi arquitetando tudo isso, né? A gente foi pensando como que seria, e eu fiquei assim uns 3 a 4 meses estudando o mercado e vi que era um mercado que sempre estava em crescimento, sabe? E aí eu falei assim, pô, eu acho que pode ser interessante, acho que tem a ver com o que eu gosto e tudo mais. E aí a gente decidiu, né, entrar na Seguralta, né? E todo o nosso processo começou ali, em dezembro de 2023. E desde lá para cá, né, eu fui gostando cada vez mais de trabalhar com seguro condominial, né? Então, eu lembro direitinho que o primeiro evento que eu fui foi no Conase, né? E eu conheci o Nil lá. E por que o seguro condominial? Né? Por que que me chamou a atenção isso? Primeiro, porque é obrigatório por lei, a gente vai falar sobre isso, né? Então eu vi como uma oportunidade, querer entender melhor sobre isso, né? E também é um seguro que a gente pode ajudar síndicos, né? O Fernando é meu amigo de muito tempo já, e ele que foi me falando sobre isso, né? Pô, Felipe, você faz seguro de condomínio e tudo mais. A gente conversando ali, falou, cara, deixa eu saber melhor, né? Já que eu estou trabalhando com seguro. Isso foi lá em 2000 já era em 2024 já. E aí, o que que aconteceu? Eu fui cada vez mais gostando desse mercado, desse ramo. Primeiro evento, fui muito bem recebido pelo Nil lá no Conase, e o Nil começou a me apresentar, né, para síndicos, para administradoras. E a partir dali, junto com o apoio também do Fernando, essa parte técnica e principalmente as dores do síndico, eu fui gostando cada vez mais. E hoje é um prazer enorme. A gente está com quase 100 condomínios já. A gente Maravilha. fechou Bacana. o de número 98 na semana, sexta-feira passada. Então, estão com quase 100 condomínios aí sob a nossa administração. E graças a Deus as coisas estão dando tudo certo. E a gente está aqui hoje para o quê? Para dar total suporte ao síndico e administradoras, né? Nessa área tão importante, né? E de responsabilidade, visto que o síndico tem muitas tarefas, né? A verdade é essa. Então eu sempre falo assim, eu busco ser um braço direito do síndico na área de seguro. Então, qualquer coisa em relação a seguro, eu tento o máximo, né? Mostrar tranquilidade, clareza, né, para o síndico, né? Passar isso para ele para que a gente possa estar o quê? Para que ele possa estar tranquilo também, né? O seguro ele tem que trazer tranquilidade, né? Se a pessoa faz um seguro hoje, ela busca conforto, comodidade, principalmente tranquilidade e segurança. Então eu preciso levar isso para os síndicos. Essa é uma das minhas missões, sabe? Para eles cuidarem da gestão interna deles, né? Exatamente. Então é esse meu papel hoje, graças a Deus eu gosto muito do setor condominial. Já somos parceiros, já tem um tempo já, né, Nil? Exato. Então né, no evento que o Nil sempre promove junto com o Fernando. Então assim, para mim é um prazer muito grande ajudar, não só aqui em Juiz de Fora, a gente tem condomínios no Rio de Janeiro, São Paulo, até mesmo em Brasília. Então é Belo Horizonte. Então para mim é muito bom e muito gratificante O isso. prazer é nosso, né, Fernando? Com Ter o certeza, Felipe aqui uma participando do presença podcast, de contribuindo com ilustre, a de sua peso história, aqui né? para Gente nós. boa anda com gente boa, né? É isso É aí. isso aí. Isso Ô Felipe, trazendo para minha área, né, do dia a dia ali, você falou uma coisa muito importante. O síndico ele precisa de ter um background,
para ele poder trabalhar, não só na área de segurança, mas como ele é um gestor de segurança, enfim, nós falamos há pouco sobre segurança, a gente precisa ter um background de segurança, de seguro, do setor jurídico, do setor de cobrança, né? E porque senão o síndico ele começa a entrar na esfera que ele não domina totalmente para tentar ali remar e às vezes não é remando que vai resolver, precisa de um motor e o síndico está ali remando achando que vai resolver. Então, isso é muito importante. Eu acho um diferencial que você oferece também são as visitas, né? Todos os condomínios que nós temos em comum. O Felipe foi, né? Em loco, a campo, verificou, fez vistoria. Muitas das vezes pegou a pólice que vinham falando que o prédio tinha elevador, prédio não tinha elevador, prédio falando que tinha portão e não tinha portão, né? E isso é muito importante. Nós temos muitos síndicos, Felipe, também que são orgânicos, né? Que administram um condomínio ali e que não tem muito conhecimento, né? Tá aprendendo, tá buscando, inclusive nos assistindo. Explica para eles, por favor, como é que é a questão. O síndico, ele é obrigado a contratar o seguro condominial? Sim, o seguro, ele é obrigatório por lei, tá? Em qualquer condomínio. Então, isso é de extrema importância e até hoje eu pego alguns casos de condomínio que não tem seguro, né? Então, eu sempre passo isso para o síndico. Olha, você sabia que você pode responder, tá? Com o seu patrimônio civil e criminalmente por isso, em qualquer coisa que acontecer no prédio? E assim, eu já fui síndico também, há 5 anos atrás. Então, e eu não sabia disso, sabe? Eu não sabia disso, eu não tinha essa informação. O meu prédio, eu fui síndico por questões de necessidade quando eu mudei, né? Eu tinha só 3 pessoas morando lá, num prédio para 10 apartamentos, só tinham 3 apartamentos ali que as pessoas estavam morando. Então eu fui por necessidade. Então hoje eu vejo assim, cara, como que foi importante assim, como que é importante o meu Criou uma papel hoje, casca. porque olha só, eu corri mais ou menos depois que chegou uma administradora para ajudar a gente, né, as pessoas foram chegando e a gente tem uma administradora, teve uma administradora na época muito boa, por sinal, que ajudou muita gente nisso, sabe? Só lá que eu fui saber. Enquanto isso eu não sabia. Então o prédio ficou praticamente 2 anos aí sem seguro e eu falei assim, cara, que risco que eu corri, né? Então hoje a gente leva esse trabalho de conscientização para o síndico e o Fernando falou uma coisa muito importante, tá? Eu quero até trazer um dado aqui para vocês. De 10 apólices que eu pego de seguro condominial, 9 eu preciso fazer ajuste nela. Olha só. Ajustes pontuais. Erro de cobertura, falta de cobertura, cobertura mal dimensionada. Às vezes até mesmo pela falta da visita prévia, né? Exatamente. Eu brinco assim, cara, eu não sou corretor de escritório. Eu tô sempre na rua, eu tô sempre buscando, né, ajudar de Atender de alguma fato. forma. Essas visitas já fazem parte da minha rotina. Então eu já separo horários na agenda para isso, né? Combino ou com o síndico ou com o zelador, quem pode acompanhar, né, essa visita justamente para a gente levantar os principais riscos que esse condomínio tem. E cada condomínio é de um jeito. Não dá para fazer um seguro genérico. Então, cada seguro nosso, condominial, um é diferente do outro. Em questões de cobertura básica, que é a principal cobertura, né? Em questões de outras coberturas, tem prédios que não têm necessidade de ter determinadas coberturas, e isso acaba o quê? Encarecendo o seguro. Vários condomínios assim, por exemplo, que eu já peguei, inclusive alguns do Fernando, que eu falei, Fernando, olha, eu fui lá no prédio, cara, não tem necessidade disso, mas esse aqui você precisa aumentar um pouco a cobertura. E aí, quando a gente faz esses ajustes, dá tranquilidade e E segurança para o traz a síndico. realidade, E né? traz a Da realidade necessidade. para ele. E a grande maioria que a gente pega, sabe, a gente consegue reduzir o custo desse seguro em função desses ajustes. Em função desses ajustes que são importantes, são necessários, né? Para que o síndico possa ter tranquilidade e levar isso também para os condôminos, né? Eu acho que é muito bacana isso também. De a gente ir lá, o síndico mostrar esse trabalho. Olha, trouxe aqui uma pessoa da minha confiança, um especialista em seguro, para verificar como é que estão as questões do Normalmente você prédio. faz até um relatório, né? Às vezes eu te peço fazer um relatório, assim, Sim, comparando um mini relatório da vistoria que ele fez, comparando basicamente com o que estava antes, pra gente poder mostrar, principalmente pro conselho, né? Normalmente nas reuniões com os conselhos, eu passo essa informação, porque tem muito morador que às vezes não tá, né? Não se envolve tanto, mas o pessoal do conselho ali eu falo, pessoal, a pólice antes era essa, a pólice nova agora é essa, tem essa e essa cobertura. Às vezes, muitas das vezes, né, Felipe, a gente consegue reduzir o custo e aumentar a cobertura. Muitas das exatamente. vezes a gente pegou coberturas, quando eu assumi o condomínio e levei o Felipe, a gente pegou coberturas que ficaram mais baratas, apólices ficaram mais baratas com coberturas Melhores. melhores, né? Eu vou pegar um exemplo prático aqui que veio aqui na minha cabeça agora. Teve um condomínio ali no
aqui perto, tá? Descendo ali, tem ali eu não vou lembrar o nome de cabeça agora, que são bastantes aqui, mas é aqui pertinho. Ele tinha a gente aumentou, estava em 45 milhões. E a gente hoje consulta para como é que a gente define a cobertura básica, tá? Isso é importante. A gente tem hoje um órgão, um site que a gente joga todas as informações do condomínio, por isso que eu preciso do espelho do IPTU e da convenção, para saber metragem. Ele faz uma análise sobre isso e sobre também a questão cúbica da metragem cúbica. Ele avalia quanto que é o custo hoje de reconstrução, né? O custo que está hoje, né, por metro quadrado. Então, o que acontece? Depois que a gente pega todas essas informações, a gente tem um panorama claro de, olha, para você reconstruir esse prédio, nesses moldes, com esses blocos, com tudo isso aí, você vai gastar X milhões. Então, esse, por exemplo, que foi um exemplo claro. A gente tinha uma cobertura lá de 47 milhões. A gente falou com a síndica, olha, a minha sugestão é para você colocar 73 milhões. Aqui está falando 70. Estava falando 73 milhões, que foi o cálculo. Olha, está dando 73 milhões isso aqui. Tá mal Essa dimensionado. reconstrução. Se Está precisar 45, reconstruir. você está entendendo? Então a gente foi ajustando essa cobertura básica. Então você vê, a gente aumentou quantos milhões aí, né? A gente está falando de 20, 30 milhões que a gente aumentou, né? E o seguro ficou, eu lembro certinho, ficou R$ 4.200 mais barato. Olha só. Pois é. 4.200. É estratégia, né? Bem organizado, bem feito. Eu ia Aí até te perguntar pode falar. sobre essa questão do seguro obrigatório. O que seria o padrão dele? Você acabou de responder aí. Aí, no caso, interessante, que você personaliza esse seguro. Sim, Você vai visitar em totalmente loco personalizado. e faz todos os ajustes. Por exemplo, coisas do dia a dia que os moradores usam de fato diariamente. Elevador, portão, motor de garagem, portas, né, de acesso ao condomínio. Tudo isso aí você analisa, faz essa personalização, que são itens, né, Fernando, que acaba que gera despesas mais recorrentes. Um motor de portão, Sim. uma porta de fato de mola, De vidro. um elevador, vidros, né, de portarias. Isso também você calcula como parte do seguro. Com certeza. A gente tem ali, sempre a gente tem um checklist que tem as coberturas, as principais coberturas, as que não podem faltar, porque todo condomínio, né, a grande maioria, tá? Ele tem ali garagem, ele tem ali os portões, igual você falou. Ele tem alguma coisa na parte elétrica, seja em câmera, seja em elevador. Então, existem várias coberturas que são principais que a gente sempre já usa como padrão. E aí, a partir delas, Nil, a gente vai o quê? Personalizando o seguro. Porque eu tenho que avaliar sobre questão de risco e eu tenho que fazer outra conta também, que eu ajudo o síndico. Se acontecer um sinistro, vale a pena ter determinada cobertura, porque você tem algumas coberturas que você tem que pagar a franquia dela. Então vamos supor, aconteceu um sinistro de R$ 2.000, queimou vamos supor, uma fechadura eletrônica, tá? Então R$ 1.500, R$ 2.000 ali, tá? Eu tenho que calcular se vale a pena dimensionar bem isso, porque dependendo não vale a pena você acionar o seguro pela franquia mínima. Então é importante. E outra coisa, tem coberturas que têm um impacto alto no valor do seguro. Porque como que é feita essa composição do valor do seguro? É uma composição com base nas coberturas que você vai colocando e cada uma delas tem um certo peso perante a seguradora. Então, a gente faz, além dessa personalização, de ter sempre essas principais coberturas, a gente tem que avaliar também, e aí pensando financeiramente, o quê? Olha, se vale a pena ter essa cobertura ou se o síndico precisar dela para acionar, o impacto dela no seguro tem cobertura que tem 30%, 35% De franquia. no valor do seguro. A franquia, R$ 4.500, R$ 5.000. Como é que a gente. Você tem. Então, tudo isso é muito importante. E a gente, por isso que essa visita é tão importante, e por isso que esse trabalho minucioso garante o quê? Garante uma segurança para o síndico, né? E ele saber assim: olha, realmente, o Felipe levantou todos esses pontos, levantou esses riscos e viu que da melhor forma, essa é a melhor forma de fazer por causa disso, disso, disso. Aquela planilha que a gente sempre manda, né, é muito disso. A gente coloca lá, vão ter coberturas às vezes que não vale a pena ter, melhor ter outras por causa do quê? Do custo de franquia ou do valor efetivo dessa cobertura dentro do valor do seguro. A participação dela, o custo dela, às vezes fica elevado em relação ao principal, né, ao geral.
Então é É, importante. a gente ouve também, Felipe, no dia a dia, muita questão, tipo assim, roubaram minha bicicleta na garagem, seguro tem que cobrir, né? As pessoas não entendem, as pessoas acham que tem seguro, tem que pagar. Outro exemplo que eu ouvi outro dia na reunião de condomínio, é a corrente do elevador, né? O cabo de aço, ele começou já pelo tempo, né? Vai precisar trocar. Pô, mas isso aí é o seguro que paga. Não é. O seguro não paga, né? Isso é muito bom a gente deixar claro aqui para os síndicos novos que estão nos assistindo, síndicos orgânicos que não têm esse conhecimento, e moradores de maneira geral. Por quê? Deu problema deu desgaste, não é problema no elevador. O seguro cobre isso, é igual seu carro. Eu falo, o seguro paga a troca do seu pneu? Tá na hora de trocar meu pneu, o pneu ficou careca. O seguro não troca isso, né? Roubaram a bicicleta dentro da minha garagem. Normalmente as apólices não contemplam esse tipo de furto, né? Fala um pouquinho pra gente, quem tá nos ouvindo aí, em relação a isso, Felipe, por favor, que é uma dúvida recorrente no mercado condominial, né? Sim, com certeza. Então, isso acontece muito, né? Porque, é igual você falou, eu fiz um seguro do meu carro, mas aqui, a mecânica do seu carro tem que estar em dia. Esse exemplo que você passou é muito bom, porque às vezes esse desgaste, às vezes é uma questão de manutenção que Tem que precisa ser fazer. feita, Por isso que é a feita a troca de vistoria, né? peças. Exatamente. Faz a vistoria. Inclusive, eu gosto sempre de acompanhar também o vistoriador. Na maioria das vezes que eu consigo acompanhar, eu Isso é gosto bom. de acompanhar o vistoriador e documentar isso para quê? O Fernando sabe, nas minhas visitas eu tiro foto de tudo, deixo Uhum. documentado para o quê? Acontecer alguma coisa, eu já tenho isso documentado e Tem registrado. um laudo ali. E aí, ô Fernando, tem coberturas, por exemplo, igual roubo e furto é uma das questões, por exemplo, roubo e furtos do condomínio, tá? Se o cara tem um bem pessoal ali, isso não vai cobrir essa É, bicicleta, é dele, exatamente. não é do condomínio. Uma coisa é a pessoa entrar numa portaria de um condomínio, você ter essa cobertura de roubo e furto do condomínio, e aí roubaram, sei lá, um jarro, alguma coisa, uma mesa, alguma coisa valiosa ali do condomínio. Ok, isso aí vai cobrir. Agora, um bem do condômino, não. Assim como tem outro fato, ainda mais que o que aconteceu em Juiz de Fora recentemente, nessas chuvas que foram terríveis para a cidade, aconteceu alguns alagamentos em apartamentos, e aí o síndico, olha, eu preciso que cubra, que não sei o quê. Olha, gente, vamos verificar se o seu prédio tem essa cobertura, né? O que a gente consegue fazer. Agora, é muito importante isso, tá, Fernando? E é bom a gente deixar bem claro, principalmente para os condôminos. É importante também o condômino ter o seguro residencial. Porque Exato. dentro da casa dele, o que cobre vai ser o seguro residencial Esse é o dele. dele. Condomínio é área comum. O Exatamente. condomínio são áreas comuns do condomínio. Isso é muito Então, isso é importante muito deixar claro. importante deixar claro isso, tá? Que o condômino, ele precisa, muitas das vezes, ter um seguro residencial, que é um seguro que por si só se paga, tá, gente? Então, um seguro residencial hoje, ele custa, vai depender muito da região, mas ele custa de 200 a 1.200 reais, dependendo da região. Então, vamos colocar um custo médio aqui de 600 reais, de 400. O meu seguro hoje é 480 reais para proteger 1 milhão, né, do meu apartamento. E ele me dá várias assistências, que inclusive, por exemplo, manutenção de limpeza de calha. Esse alagamento específico, o que aconteceu? Tive uma limpeza de calha da cobertura da pessoa, não limpou a calha transbordou, gerou infiltração. Então, olha só, isso aí poderia ter sido resolvido no seguro residencial da pessoa. E E aí não quer jogar tinha. o quê? A responsabilidade para onde? Para o síndico, pro condomínio. Então é É, muito importante a gente separar as coisas, né? O que é o seguro condominial, o que ele cobre, e o seguro residencial de cada pessoa, de cada cliente. Então Que aconteceu inclusive com o a gente. residencial não é obrigatório, mas é aconselhável, né? O residencial. Não é obrigatório, tá? A verdade, o Nil, ele é obrigatório, assim, as imobiliárias hoje, todas elas fazem, né? Toda vez que Sim. você vai, ou Em pelo contratos. menos as principais imobiliárias hoje, qualquer imobiliária que aluga um apartamento, ela coloca um seguro Coloca o seguro. residencial, Isso que em seja o contratos de básico. aluguéis, né? E esses seguros, assim, que só de que a gente fala, o seguro de incêndio, cara, são seguros muito baratos. Entendeu? São seguros de 80, 200 reais por ano. Tô falando aqui, gente, esses valores que eu passei é de anual. anual, Anual. tá? O meu seguro é 480 reais por ano. Eu divido ele de 10 vezes, dá 48 reais por mês. Nem vejo pagar e eu preciso várias vezes de assistência de prestadores de serviço lá, para trocar uma luz que queimou, isso está incluso no meu seguro, tá? Um chuveiro que deu problema, um entupimento,
limpeza de caixa de gordura. Então, estou trazendo aqui algumas coisas do seguro residencial que podem agregar Com muito certeza, é para importante. os condomínios, Sim, Com né? certeza. Que os síndicos, até mesmo passar isso para os condôminos, como que é importante ele ter um seguro residencial que vai ajudar muito Fazendo ele. um paralelo, é igual quando a gente faz uma detetização num condomínio e a pessoa às vezes não faz na unidade dela. E aí ela fala, apareceu barata na minha unidade. O aconselhável é fazer a detetização do condomínio e também das unidades, é igual o seguro, né? Só que o da unidade aí é com cada condomínio, cada morador. Mesma coisa o seguro. A gente faz o seguro da edificação, o seguro do condomínio, mas o seguro interno é com cada morador, né? E é importante andar junto, né? Exatamente. Foi muito bom você falado isso, Fernando. Quero dar um exemplo de detetização, porque é o seguinte: tem algumas seguradoras que fazem detetização em condomínios, não são todas. Então, isso é muito importante, a gente avaliar isso também. E assim, aconteceu um caso curioso, né? Uma pessoa que veio cotar seguro com a gente, né? E aí, quando ela foi cotar, a gente viu que a pólice dela estava vencendo, mas tinha detetização. Primeira pergunta que a gente fez Foi são as feito? assistências. Você fez a detetização pela Não, não. seguradora? Olha, eu não sabia que tinha, não. Falei, não, então vamos fazer o seguinte, já vamos marcar essa detetização, porque está vencendo. Te marca ela, tá? Antes de vencer. E eu vou fazer a cotação para você normal, mas eu prefiro antes já fazer esse agendamento para o quê? Você vai ter uma economia hoje de quanto aí, Fernando, numa detetização num condomínio em média? Uns Não, 800 a 1.500, mais ou 600, menos. dependendo do tamanho do Dependendo do condomínio. tamanho do condomínio, obviamente, mas 600, deve ser 500. só aí, só aí a pessoa já economiza de 600, vamos colocar de 600 a Uma R$ 1.000. parte do valor Já que ela tá, já ia olha só o pagar. seguro, já reduziu o valor do seguro. Você está entendendo? Uhum. Ela já economizou nesse ponto, porque isso é lá porque essa despesa que o condomínio teria já estava incluso no seguro. E por isso que eu falo mais uma vez como que é importante o síndico ter uma Está pessoa, um ciente do que está especialista em na seguro pólice. como parceiro, porque a gente já sabe tudo que se passa, o que, que tem na pólice, o que, que cada seguradora faz, o que, que a gente pode oferecer. Né? Eu sempre reforço com os síndicos, olha, vamos usar um pouco mais das assistências. A gente, por exemplo, a gente abriu bastante assistência e sinistro depois desse ocorrido em Juiz de Fora, muitas das vezes para limpeza de condomínio. Tem isso incluso. Está lá incluso na assistência. Tem muitas seguradoras que fazem a limpeza de condomínio. Então vai designar uma equipe para lá para fazer essa limpeza, incluso no seguro. Então isso é muito importante, a gente está passando isso porque as assistências são outro ponto importantíssimo no seguro condominial que ajudam muito o síndico a diminuir custo no condomínio. Então Ao invés de sair do caixa do condomínio, sai o quê? Já está incluso no seguro. Então fica a dica aí, né, pro pessoal que está nos assistindo, a observar esses detalhes na pólice, né? Com O que certeza. que além do seguro de fato entrega e em relação também aos benefícios Exatamente. em Então, é muito situações importante passar essa diversas. mensagem para o síndico, dele verificar quais assistências o meu condomínio estão inclusas na minha pólice. Quais assistências eu tenho direito dentro dessa pólice de condomínio. Então, é muito importante verificar isso também, para que você possa, às vezes você nem sabia, mas, por exemplo, eu Tem socorri um direito. síndico outro dia, foi um domingo. Domingo, 11 horas da noite, o que aconteceu? A fechadura queimou, elétrica, entendeu? Então, o que que aconteceu? Ficou preso, o pessoal ficou preso, não conseguia nem entrar e nem sair. Rapidamente ele me ligou, ele já sabia disso, porque a gente passa isso para os nossos clientes. E aí ele, Felipe, me dá uma ajuda, me manda um chaveiro, por favor. A gente, em 40 minutos, foi resolvido. Desde que eu fui ali, abri o Excelente. sinistro, já liguei para o 0800, já acionamos a seguradora já mandou, deslocou um profissional. Isso era domingo, 11 horas da noite. Então, olha como é que é importante, viu? Você ter um auxílio desse, entendeu? Conseguimos resolver para ele. Alguns sindicatos, né, Nil? Talvez você vai até saber melhor que eu existe também um seguro pessoal para os funcionários, né? Existe, talvez você faz também, Felipe, esse tipo de seguro, A não? gente faz todos os tipos de seguro lá na nossa corretora. Todos os tipos. São mais de 60 tipos de seguro que a gente tem hoje. Então é importante também. Até mesmo o Nil teve um evento que ele. Teve um cliente que ele foi atender que exigiu dele um seguro garantia, É. né? Para Isso aí. prestação de serviço. Então a gente Seguro hoje faz trabalhista. isso. A gente faz mais de 60 tipos de seguro hoje. Então qualquer tipo de seguro que precisarem, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer em ajudar qualquer pessoa. Maravilha. Ô Felipe, te fazer uma pergunta que talvez o Fernando até passou por isso também em algum condomínio. Danos em área comum causada por morador. Um exemplo, o morador atropelou uma cancela. O seguro, ele cobre. E ele cobra isso do morador posteriormente? Não, Como seria isso? Não, ele não cobra. Não cobra isso do morador, tá? Fica a cargo do condomínio. Tem que ter a cobertura específica.
tá? Para essa questão de cancela, que são RC Portões. Então, ele engloba também, além de portões, cancelas. Então, o seguro você tem justamente para isso. Porque vai acontecer acidente. Uma cancela ali não vai quebrar à toa, vamos falar a verdade. O cara Vai deu ser uma algum tipo de esbarrada nela, acidente. quebrou. Entendeu? Aí são casos recorrentes, que o morador, né, Fernando, acaba danificando uma coisa ou outra, justamente em relação a acidentes. Então, isso aí é normal. É por isso que a gente tem seguro, né? Então é importante falar mais uma vez, né? Com o A síndico seguradora dos não condôminos, cobra isso do morador. não vai cobrar isso do Mas morador. a franquia, essa cobertura tem franquia. Sim. Aí cabe ao condomínio Aí vai cobrar ser essa o franquia morador, do isso. Aí morador. vai ser tomar as atitudes internas, vai ser, né? exatamente, vai ser uma ação do próprio condomínio, uma decisão dele do que fazer com isso. Levar para uma assembleia ou, né, e verificar de Exatamente. acordo com cada situação. Felipe, nesse tempo todo que você está trabalhando com seguro, qual o caso que mais te marcou, assim, na área condominial, que você lembra que você pode trazer pra gente? Cara, são muitos casos assim, sabe? Mas assim, um que me marcou foi um cliente que eu conheci no seu evento, né? Primeira vez que eu fui no seu evento, né? Workshop para síndicos, que é Escola de síndico. a escola de síndicos, que é fantástico. Então, recomendo a todos os síndicos ou pessoas que estão pensando em ser síndico ir nesse evento, que é muito bom. Não é só o que eu mais gosto, que não é só conteúdo para essa área, mas é uma não é conteúdo para o 100% geral. comercial, Não, né? não, e ele tem conteúdos muito bons, palestrantes muito bons, Exato. né? Então a gente ouve histórias fantásticas. Não Então, ser assim, só conteúdo comercial excelente, né? Pois é. Porque o palestrante está ali para passar uma mensagem, não para vender o serviço Não é pra dele, vender, isso é um exato. diferencial. então isso é um diferencial muito grande, né? Trazendo esse ponto. Mas olha só, esse caso eu conheci esse síndico lá, nesse evento, e ele me contou uma dor dele, assim, Felipe, eu tô com um problema gigante, porque eu tenho na pólice a cobertura de dano elétrico, o conserto ficou em R$ 18.000, queimou toda a parte interna lá daqueles, eu esqueci, o, são os produtos eletrônicos ali do prédio, interfones. Então queimou Certo. toda essa parte interna ali, tá? Ele falou, Felipe, foi R$ 18.000, eu tenho cobertura para isso. Teve uma descarga e tal, consegui. Só que, cara, o seguro foi negado. A minha indenização foi negada. Aí eu falei com ele assim, cara, faz o seguinte, me manda a sua apólice, tá? Que segunda-feira eu vou entrar em contato com a seguradora, né? A gente tem acesso aos gerentes comerciais e outras pessoas da seguradora, então muito importante isso também. A A gente pólice ter não era sua, né? Não era minha, é importante falar isso, não era minha, mas assim, eu falei, não, deixa que eu vejo isso pra Analisar. você, porque assim, é aquele negócio, né, cara, a gente tá aqui também só pra ajudar, não é porque é minha, aconteceu vários casos já que, falou, olha, você precisa de alguma ajuda com algum condomínio, me fala. Eu mandei mensagem pra vários síndicos na semana que aconteceu estudo em Juiz de Fora, né, essa tragédia, falou, olha, se precisar de alguma ajuda em qualquer condomínio que seja com você, fala comigo aqui, a gente fez um plantão lá na corretora justamente para isso, né? E esse caso a gente conseguiu o quê? Entender melhor o caso, viu que não foi aberto de forma correta o sinistro, pedimos uma reavaliação, eu fui ao local, fiz o laudo, tudo que precisava para ter o sinistro aberto de forma correta, e ele foi depois indenizado. Bacana. Então isso, cara, foi uma coisa que me marcou muito, porque a gente conseguiu reverter não só uma questão de valores, mas assim, você imagina o síndico numa situação dessa, né? E aí eu fico imaginando os condôminos pressionando, obviamente, pela Que resolução do já é uma problema, situação entendeu? ruim, né? Porque, então tem que resolver, já é uma situação ruim, e o síndico começa a pensar, cara, e assim, e agora? O que que eu vou fazer aqui, cara? Porque tem seguro, mas não quer e tal. Então, e aí como é que eu vou fazer? E aí o cara começa a ficar preocupado, O morador como é que eu vou cobrando, porque o pagar morador isso? tá sem Às vezes o condomínio não tem interfone, caixa. cobrando o síndico. Eu não consigo anunciar as pessoas, chegou lanche, chegou coisa, cobrando, o síndico começa a ficar doido. É uma engrenagem de problemas. Exatamente. Então eu fico Entendeu? pensando assim, cara, eu não só ajudei o síndico a ter essa indenização, eu ajudei ele a ter mais paz. Eu ajudei ele a trazer uma tranquilidade de novo. E com certeza, na hora de Entendeu? renovar a pólice, ele fez com você Ah, depois. não, e com certeza, hoje ele Não trouxe, é? e ele é É. um síndico profissional, Então, ele Fideliza, trouxe todas as apólices Pois pra é. gente, falou assim, Felipe, a partir de hoje é você que cuida do meu seguro. E assim, eu acho legal porque assim, eu acho que só a postura que eu tive,
ele já gostou bastante. Com Porque ele certeza. já se prontificou, mesmo Sim. se não acontecesse a indenização, né? Ele viu que você tava disposto a Eu ajudar. exatamente, é você se prontificar. Essa semana agora, amigo pessoal nosso, né? O Thiago, né? O Thiagão. E ele tava com ele agora, segunda-feira, fazendo uma vistoria técnica junto à seguradora, né? A gente abriu um sinistro, o sinistro foi agora para a parte de vistoria, e eu quis lá, o Thiago me ligou e falou, Thiago, eu faço questão de ir com você para a gente levantar os pontos, o que que a gente passou tudo de forma detalhada, né? Porque é muito importante. Esse passo a passo do sinistro é muito importante, porque se você abrir de qualquer jeito, Hum. a seguradora, ela pode entender que é má fé e ela pode negar. Então esse trabalho é muito importante, né? E Esse existe pós, que é onde muita, você é mais requisitado. infelizmente, né? Infelizmente existe muita má fé, né, ô Felipe? Tem. Não só no ramo condominial, mas no ramo condominial que a gente está discutindo aqui, conversando também com outros corretores, tudo. Subiu muito. Eu percebi que o seguro condominial ele vem subindo, né, sistematicamente todos os anos. E isso aí é ponto pacífico com todos os corretores que falam comigo. Cara, as seguradoras estão elevando o sarrafo porque tá tendo muito, entendeu? Igual eu dei o exemplo aqui, um desgaste do elevador, a pessoa dá um jeito de inventar alguma coisa que foi Queimar, não sei o descarga quê. elétrica, foi não sei o quê, e põe E é no uma seguro. indenização alta o elevador, né? Entendeu? É uma indenização bem E, alta. e isso é uma coisa triste, né? Porque não é pra ser dessa forma, né? E assim, e tá chegando num ponto, né? Foi bom ser tocado nesse assunto. Que devido a esse tipo de atitude, prédios que não tem elevador, tá pagando como se tivesse elevador ali. É. Cobertura de dano elétrico, por exemplo, tá ficando muito mais cara. Mas esse prédio não tem. A gente coloca, né? Com elevador, sim ou não. Mesmo assim, tá ficando mais caro. Em função desses prejuízos que estão sendo gerados, né? Que podem estar sendo ocasionados, né, de má fé. Então, isso, infelizmente, tem acontecido. E aí, cara, basta aquilo que a gente estava conversando, né? Conscientização sobre a manutenção disso, né? Precisa fazer manutenção de forma correta, né? Porque aí depois o desgaste, se acontecer algum tipo de coisa, não vai ter indenização da seguradora em função de não ser, aí o que a gente fala, né, um risco excluído. O desgaste não entra como proteção. Ô Felipe, eu recebi uma pergunta recentemente no programa da rádio, em relação ao elevador. A ouvinte pontuou para nós, ela é proprietária do Uhum, apartamento e ela coloca o apartamento para Airbnb. uhum. O pessoal que estava alocando o apartamento entrou no elevador em excesso de carga. Mais pessoas, tinha um aviso, tinha tudo lá. Com mais excesso de peso e tudo. Deu um problema no elevador. Segundo ela, assim, a gestão do condomínio fez todo o levantamento do custo lá, o elevador parou e realmente teve um dano avaliado em R$ 12.000, se eu não me engano. E o condomínio está cobrando isso da condômina, que é a proprietária. E ela está tentando cobrar isso do pessoal do Airbnb, que alocou o apartamento. Nesse caso, foi comprovado que foi uma falha, as pessoas não seguiram a regra. A seguradora normalmente não vai se responsabilizar. Não, não vai. Principalmente pelo como que foi gerado. Porque Pois quando é. acontece um sinistro, foi interessante você trazer isso, Nil. Quando acontece um sinistro, o que a seguradora quer fazer? Ela tem que entender o que aconteceu. Exato. Então, por exemplo, um caso bem recente agora, com o Thiago lá. A gente ligou a câmera, gravação em vídeo, e ela quer entender, olha, me mostra o que aconteceu. Então ela vai começando o quê? A juntar Investigar o caso, investigar o caso. Olha, aquele talude ali, olha, ele começou a ceder em função da chuva aqui, ó. Aí vamos lá. Mas por causa de Se quê? Das houve chuvas que negligência. tiveram em Juiz de Fora. E aí todas as seguradoras estão cientes disso, né? Do que aconteceu em Juiz de Fora. Então, isso é um fato o que aconteceu. Então, beleza, ela começa a juntar esse ponto. Olha, teve muitas chuvas em Juiz de Fora. Então, o fato que aconteceu é o que foi gerando esses problemas. Então, beleza. Deixa eu ver os problemas que foram gerados. Tem a cobertura? Tem a cobertura. Tá incluído na cobertura? Então eu tô trazendo esse exemplo porque ele começa a investigar. Ele tem cobertura lá nesse condomínio que você deu exemplo para dano elétrico, beleza. O problema no elevador foi dano elétrico? Não. Não foi. Então, Foi uma negligência. a Mau seguradora. uso. E hoje eles estão bem criteriosos nessa Igual eu tô te questão. falando, Bem criteriosos questão de elevador. Bem muita mesmo. gente dando Tipo, tonelada. chamando especialista deles, né, ou contratando terceiros para realmente ver se isso foi gerado
né? Porque é uma indenização muito alta. É uma indenização de 30, 50 mil aí que a gente está falando, né? O inversor, que é aquela placa principal lá do elevador, É um se custo muito queimar, alto. cara, é um custo altíssimo. Então, hoje eles investigam mesmo. Justamente encaixando o ponto que o Nery trouxe, né? Para eles verem assim, deixa eu ver isso aqui, se é isso mesmo, sabe? E aí eu sempre gosto de trazer um ensinamento meu lá em dezembro de 2023, quando eu fui fazer o curso para ser corretor, né? Para quando a gente foi abrir a Seguralta, é, a gente teve aula com um especialista ele tem 43 anos de seguro. Chama Newton, um cara muito gente boa. Newton, um abraço para você se você tá me vendo aqui, tá? E ele falou uma frase que eu nunca mais deixei de seguir, deixei de acompanhar, né? E para mim é a base de que deve ser a base de qualquer corretor. Seguro é um contrato de boa fé. Então a gente sempre tem que ter isso em mente. Seguro é um contrato de boa fé. Então a gente tem que partir de tudo desde que a gente faz uma análise, a gente precisa ter uma boa fé pelo seguinte: é um acordo. Se eu estou protegendo determinado tipo de algo e se acontecer determinado tipo de coisa, tá coberto ou não tá? Eu contratei por isso? Então é muito importante essa consciência para justamente a gente ter uma conscientização maior, né, sobre sobre o condomínio como um todo, sobre como corretores, de entender, olha, o seguro, gente, ele é contratado para cobrir determinados tipos de coisa que são importantes do condomínio e que, se acontecer algum problema, gera um prejuízo grande Sim. para proteger isso. E, inclusive, também para proteger o síndico, tá? Porque quando eu fui lá, 2 anos que eu fiquei sem seguro, eu estava respondendo com o meu patrimônio sobre qualquer coisa que acontecesse no condomínio. Correndo um alto risco. Civil e Altíssimo risco, criminalmente. civil e criminalmente. Então, altíssimo risco. É. Isso Então, é também é muito outra importante. questão, esse RC síndico, né? O RC síndico, o RC condomínio, né? Que é a responsabilidade civil, para quem está nos ouvindo aí. Lá no início você tocou nesse ponto, no início do nosso bate-papo, Felipe, mas eu queria focar nisso, Uhum. porque conforme aconteceu com você, acontece com muitos ouvintes nossos aqui, de assumir ali para ajudar o condomínio e tal, e não ter essa real ciência. Isso também, muitas das vezes, não é bem dimensionado, né? Às vezes eu pego condomínio com RC 150 mil, né? RC condomínio 50 mil. Se cair uma situação, um muro, uma coisa, num carro que vale 300, 400 mil, hoje temos vários carros andando na cidade, de 300, 400 mil. 50 mil não vai fazer nem cosquinha. Dependendo, às vezes tiver que trocar uma porta de um carro, um teto solar panorâmico de um carro, cai uma telha, uma situação, 50 mil. Né? Então, muita atenção na pólice, né, Lipão? O que você pode passar pro pessoal aí em relação a essas questões? Cara, isso é muito importante, né? Toda vez que eu pego um condomínio e ele não tem seguro, eu já fico preocupado pelo síndico. Eu tenho um amigo meu que a mãe dele é dona de um prédio. Só que esse prédio não tem CNPJ. Eu falei, cara, abre o CNPJ logo. Resolve isso, regulariza. Porque é importante também falar, tá, gente? Seguro condominial eu só consigo fazer se tiver CNPJ, tá? Exceto o prédio que é construído recentemente, né? Novos prédios, né? Novos condomínios, tem até um ano. Mas qualquer outro prédio precisa ter CNPJ para fazer seguro condominial, senão eu não consigo nem cotar. Precisa pra tudo, né? CNPJ pra tudo. Exatamente. Então, é porque o condomínio é uma empresa, né? O Fernando Exato. pode falar, vocês podem falar muito melhor do que eu. Mas o condomínio é uma empresa, ele tem É fluxo uma de empresa que caixa, não ele tem gera prova lucros, né? sem fins Mas você lucrativos. tem, Mas lógico, ele é conta bancária, você tem que exatamente. fazer informações da Receita Federal, tudo isso. Exatamente. Então é muito importante. Então a primeira preocupação que eu tive foi assim, cara, aí eu já trazendo para minha área, cara, pede pra sua mãe abrir um CNPJ, velho. Vê isso o quanto antes, sabe? Porque a gente já faz esse seguro e ela já fica tranquila, cara. Se você já fica tranquilo, porque ela tá respondendo, cara. E aí a gente sabe como é que é condomínio, né? Cada pessoa é de um jeito e sempre tem algumas pessoas que são mais má tendência, tem uma tendência pior e faz o quê? Quer colocar tudo, quer responsabilizar alguém. É. E aí Condomínio, acontece algum tipo de coisa. Ah, não, mas peraí que eu vou processar a síndica, que muitas das vezes é síndico porque não tem outra pessoa, igual aconteceu comigo, eu já vivi isso, né? Eu fui ali de boa vontade, porque se eu não pegasse ali o meu prédio antigo para eu fazer as coisas, cara, não ia ter nada. Não ia ter limpeza, não ia ter manutenção, não ia ter nada no condomínio. Então eu tive que pegar e fazer. Então, às vezes, a pessoa ali tá ajudando,
né? Não, deixa eu ajudar aqui a administrar. E aí o que acontece? A pessoa pode atribuir, um outro condômino pode atribuir, né? Ah, não, essa pessoa resolve assim, assim, assado, ela fala como síndico, tem prova aqui no WhatsApp, olha só o grupo do condomínio, tudo se reporta a ela. E aí o que ele pega? Pega, entra com uma ação contra ela. Sobre qualquer tipo de dano, por exemplo, igual você trouxe um ótimo exemplo, Fernando. Então, isso, cara, é uma coisa muito séria. O RC hoje é uma coisa muito séria. Eu faço muito RC para advogados, né? O nosso seguro de condomínio, o mínimo que a gente trabalha, assim, quando o síndico pede muito, é 100, assim, o mínimo que a gente trabalha é 100. 100. Senão a gente não gosta, cara, eu prefiro nem fazer. Eu já tive seguros que eu recusei, tá? Falei, olha, do jeito que você quer no preço, essa pólice, sem isso, eu prefiro não pegar, porque assim, quando é problema, é o meu Vai dar nome. problema. Entendeu? É o meu nome que está em jogo. Não é só, isso aqui não é só eu me enviar lá para a seguradora, transmitir, não, cara. É uma responsabilidade que eu tenho. Então, é muito importante isso. Eu tenho na minha corretora um seguro de RC, eu preciso ter. Então, RC é fundamental, né? Para justamente a gente estar o quê? A gente pode acontecer erros, a gente está suscetível a isso. É claro que a gente tenta minimizar, né, o máximo, mas se acontecer um caso como esse, Fernando, que você trouxe, é, um condômino pode processar um síndico, cara. Fala assim, olha, eu Exatamente. quero. O exemplo que você trouxe, Nil, é um exemplo que provavelmente vai ter processo. Vai virar. Provavelmente vai Vai acontecer, virar. É, né? E aí, como é que fica? Então, o RC é muito importante. é. Felipe, carro elétrico e condomínio antigo com necessidade de criar uma estrutura para atender esses carros elétricos. Antes de qualquer movimento, é aconselhável o condomínio pesquisar junto à seguradora? Cara, é aconselhável sim. É muito importante isso. Até mesmo porque, pelo seguinte, quando você coloca uma instalação elétrica agora, né, você está modernizando os prédios e colocando esses tipos de equipamentos elétricos, são equipamentos caros. Então a primeira coisa é a gente já notificar a seguradora e a gente fala o que a gente chama de endosso. O que que é o endosso? Eu tenho uma pólice, tá? Ela tem uma vigência, tá? Na maioria das vezes, em grande parte das vezes, de 12 meses. Se acontece uma mudança dessa, Nil, eu preciso informar a seguradora que, olha, está Atualizar. instalando equipamentos novos eletrônicos. Então, eu preciso dimensionar quanto que esse equipamento eletrônico, caso dê problema, né? Dimensionar bem isso e verificar se na apólice vai estar coberto isso. Ou, por Análise de exemplo, danos risco. elétricos. Vamos supor que eu estou com danos elétricos tem um lá de 50 mil. Só que colocaram dois equipamentos, que cada equipamento custa 15 mil. Então, eu já preciso fazer o quê? Olha, já tem que notificar, falar, e já informar o síndico, né? Olha, vamos ter que fazer um endosso aqui de pelo menos 80 mil reais. É aconselhável você fazer. E isso, Nilson, é um ponto importante que você trouxe. Vai acontecer uma consequência disso é que essa modernização vai vir aí. É muito provável que vai vir um aumento nos Das seguros de apostas. Pois condomínio, é. em Uhum. função de você ter que colocar, né, de ampliar a cobertura ali de O, danos elétricos. o Fernando a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Os condomínios novos já estão vindo preparados. Já vem. Agora, os antigos, eles estão tendo que mudar até a estrutura, fazer obras, né? Fazer obras. Rever de fato Pedir, a às vezes, para a necessidade. Né? CEMIG um aporte de carga maior. No caso aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, CEMIG, não sei, a pessoa que está ouvindo, né? Às vezes a pessoa tem que ir na companhia de eletricidade local e às vezes solicitar um aporte maior de carga, né? Tem que ter o eletroduto. Aí tem todas as questões, o RT do engenheiro eletricista. E tudo isso Tudo interfere isso no seguro, interfere no seguro, né? na Com certeza. pólice. Exatamente. Felipe, queria partir agora para nossas considerações finais, né? Agradecendo você pelo tempo, pela disponibilidade, pela quantidade de informação, né? De informações importantes para nós, para nossos ouvintes. É sempre um aprendizado muito grande, cada um que a gente traz aqui, né? E você na área de seguro não foi diferente, foi informações valiosas, recheando, né, os nossos ouvintes, os novos síndicos, os moradores, que antigamente quem se interessava na área condominial era só síndico, subsíndico, ali, pessoal administrador. Hoje morador está correndo atrás, pessoal do conselho muito atuante. Então acho que foi de grande valia para todas essas pessoas. Te agradecer imensamente, né, em nome aqui do podcast Evolução Condominial e partir para suas considerações finais, deixar aí seu telefone de contato, rede social. Sim, sim. Cara, eu agradeço bastante o convite de vocês. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, ajudando, né, e melhorando cada vez mais o setor condominial, que é um setor que eu adoro trabalhar com seguro condomínio, para mim é o meu preferido, então é uma honra estar aqui, né, e juntar nessa missão, né, estar junto com vocês nessa missão de conscientizar, né, síndicos, administradoras,
condôminos, né, a ter cada vez mais uma evolução mesmo condominial. E agradeço bastante por tudo, agradeço toda a minha equipe, tá? Meu Instagram é @felipe.grossi1, vai estar marcado aí no nosso post, no podcast. Me procura lá para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer ajuda. Estou inteiramente à disposição. Obrigado mais uma vez. Eu achei interessante que durante o podcast você contou a história do síndico, que não era cliente seu na época, você deu todo o auxílio a ele, e ele conseguiu reduzir custo, né? Conseguiu A a indenização. indenização, e depois ele virou cliente. Então você imagina a cabeça do síndico naquele momento. Poxa, o cara não é nada do condomínio hoje. O condomínio não paga nada para ele. Ele resolveu o nosso problema. Imagina se ele for nosso prestador oficial. E é o que aconteceu. Então são atitudes assim que faz elevar o nível do mercado. Maravilha. Parabéns Obrigado. pela sua trajetória, pela sua história. Estamos aqui sempre à disposição, tanto eu quanto o Fernando, assim como todo o mercado, né, condominial de Juiz de Fora e do Brasil. É isso aí. Muito obrigado, gente. Prazer enorme estar aqui. Valeu. Pessoal, e para encerrar, o nosso arroba é Evolução Condominial, Central Síndico e o seu Nil. @Grupo Minas Brasil. Obrigado a todos. Valeu, até a Obrigado. próxima. Até a próxima.